Shalom Aleichem. Paz seja convosco. Amém. Abram suas Bíblias, capítulo 23 do livro do profeta Jeremias. Navi Irmeiahu, profeta Jeremias. Vamos fazer algumas reflexões. Eu estou tranquilo no que diz respeito ao ambiente, igreja que ama a palavra. Eu já estou associado com o crescimento dela. Estou comprometido com o crescimento de uma igreja que ama a palavra, porque não pode ser de outra forma. Capítulo 23 do livro do profeta Jeremias. Aí eu vou ler apenas o verso tema, e você mantenha, por gentileza, sua Bíblia aberta. Nós vamos contextualizar rapidamente, parágrafo por parágrafo, se possível, e vamos ver o que Deus nos reserva. Capítulo 23, versículo 29, diz o seguinte: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor. Quem diz? E como martelo que esmiuça a penha. Novamente, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Pode sentar-se, mantenha a sua Bíblia aberta. É interessante nós vermos um texto tão relevante para uma conferência que se chama Conferência da Palavra. Faz todo sentido. Não é, pois, a minha palavra como. Esse como aqui é uma linguagem de comparação. Assim como de igual modo também o é quando se faz menção do martelo. Por que não dizer da marreta, que é a ideia que se aproxima mais do original hebraico. Mas antes, porém, eu quero considerar com você alguns fundamentos que vai lançar luz na compreensão desse texto, uma visão panorâmica do que é o profeta. Então a palavra, uma das palavras principais para profeta, Navi, tem outras também, Roé, enfim, tem toda uma conotação de Roé, por exemplo, Rizon, Rizaion, ou seja, profeta ele tem visões. Por isso, eventualmente você vai identificar que alguns textos do Antigo Testamento, algumas Bíblias mais antigas, o profeta é chamado de vidente. Não tem essa palavra no mesmo sentido que ela é aplicada hoje, senão você vai ter uma compreensão equivocada. Por que ele era chamado de vidente? Porque ele tinha visões. Só por isso. Não tem nada a ver com o contexto que essa palavra é usada hoje. Então o profeta era chamado de Roé, o profeta, mas o nome principal, dentre o qual é identificado esta pessoa, com essas características, com esse comissionamento ou chamado, é Navi. O que é o Navi? Profeta. Navi pressupõe alguém que borbulha por dentro, alguém que ferve por dentro, extravasa ou derrama palavras. Essa é a etimologia, ou a ideia da palavra Navi. Alguém que é porta-voz de Deus. Primeiro que o verdadeiro e genuíno profeta, porque o texto pressupõe exatamente revelar quem são os falsos e os verdadeiros. Vocês que, na verdade, nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos, pelo menos alguns, que eu estou identificando aqui lá na sala teológica do curso, que pegaram o meu livro, 9 Dons, meu primeiro livro escrito, dentre as 7 obras, 9 Dons e suas realizações. Tem um artigo no final, verdadeiro ou falso, ou verdadeiro ou falsas manifestações de dons. Eu creio nos dons, eu sou continuista, e quando Deus quer, não eu não aperto o botão e me movo como eu quero, quando eu quero. Antes, porém, eu estou na dependência dele. E eu já disse, eu digo agora mais uma vez para o meu amigo Espírito Santo: se tu quiser, eu quero, mas eu estou na dependência dele. Então tem o artigo verdadeiro ou falso, que você vai identificar ali, caso queira compreender um pouco mais. Mas de maneira geral aqui, então o profeta é alguém que ele é porta-voz de Deus.
Ele é vocacionado por Deus. No Antigo Testamento, ou por que não dizer na primeira aliança, eu não gosto muito da palavra antigo, que pressupõe uma ideia como se não fosse mais válido. Antes, porém, pelo contrário, Lucas 24, 44, o próprio Jesus diz que tudo quanto estava escrito acerca dele, na lei se refere à Torá, nos profetas se refere aos Neviim, e nos escritos, ou nos salmos, se refere aos Ketuvim. Ou seja, o que ele está dizendo? A Bíblia que ele usava. Não existia, em termos de Bíblia, Novo Testamento, enquanto Jesus estava ministrando, executando o seu ministério. O que ele pregava? Aquilo que os cristãos chamam de Antigo Testamento, à luz da sua própria pessoa e cumprimento, amém? Adaptando evidentemente a uma visão do reino. Então Lucas 24, 44, credencia, valida, nos faz entender que tipo de Bíblia que Jesus usava na sua época, que tipo de palavra era pregada a partir dos apóstolos. Então era o Antigo Testamento na perspectiva do cumprimento da pessoa dele, Cristo, Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor e Mestre. A Ele a glória, honra, louvor, majestade e domínio. Algumas considerações rapidamente. O profeta, verdadeiro profeta, ele não se autocomissiona. Um verdadeiro profeta, ele não se autonomina. Um verdadeiro profeta, antes porém, ele é comissionado, levantado por Deus. Ele não se levanta a si mesmo. Ele não produz as suas próprias ideias, entre as quais ele vai compartilhá-las como mensagem profética. Não, senhores. Eu quero chamar a sua atenção que a Bíblia então retrata que Jeremias foi chamado ainda muito jovem, dentre a qual, diante desse comissionamento, ele se sente incapaz, ele se sente insuficiente, e ele de alguma forma parece no primeiro momento querer rejeitar, dado a grandiosidade da missão e a maneira como ele se via. Só que aquele que chama garante, aquele que chama capacita, prepara, envia e confirma os resultados. Eu quero chamar a sua atenção então, lançado algumas bases bem evidentemente que objetivas. Eu quero trabalhar uma visão de contexto com você rapidamente. Eu gosto de trabalhar com o contexto da palavra, porque o verso 29 ele está dentro de um contexto traumático, um contexto muito sério, e não foi eu que escolhi o texto, então eu tenho que prezar pelo contexto da palavra, com todo respeito, mas vamos ver algumas considerações aqui rapidamente. O texto abre no capítulo 23 com a expressão: ai dos pastores que destroem e dispersam. Evidentemente que aqui pastor não é pastor no sentido literal, pastor de ovelhas, animal. Aqui é uma figura de linguagem característica de um texto profético, também muitas das vezes é usado simbolismo. Então aqui fala de uma determinada liderança em relação ao povo. Abaixo diz que eles dispersam as ovelhas do pasto. Diz o Senhor. Quem diz? Quem diz? Isso é algo que precisa ser levado em consideração. Quem está dizendo não é alguém que tem uma suposição. Quem está dizendo é alguém que faz uma análise correta, perfeita, precisa, que é o próprio Deus. Quando eu dei um seminário sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, e você vai ver que Jesus faz um diagnóstico de cada respectiva igreja e dirige a elas uma mensagem. E o diagnóstico dele, a avaliação dele é precisa, tal como a avaliação divina. Outra coisa que eu quero chamar a sua atenção, aqui está a expressão diz o Senhor. Expressão essa repetida reiteradas vezes pelo profeta. Reiteradas vezes essa expressão diz o Senhor, e a palavra, o Senhor, aqui o Senhor, o tetragrama envolvido, traz uma ideia de, na verdade, o autoexistente, um único existente, aquele que existe por si só, aquele que é causador de todas as coisas, que causa chuva, que causa tempestade, que gera vida, que sustém os planetas da sua órbita e assim por diante, ou seja, o originador, o causador de tudo, tal como revelado a Moisés. Abre um parênteses, por quê? Porque aparece muitas vezes, só no capítulo 23, o tetragrama, Yud, Re, Vav, Rei, Y, H, V, H. O que isso significa? O nome próprio de Deus.
Não é simplesmente um atributo da sua divindade, um dos muitos atributos da sua divindade. Não, aparece no original o tetragrama. Fala daquele que causa, aquele que é causador. Lá como Deus se revelou a Moisés, Moshe. E ao se revelar a Moisés, ele diz, olha, diga lá que o eu sou te enviou. E na maioria das Bíblias é traduzido eu sou o que sou. A tradução mais adequada seria eu serei o que serei. Por quê? Porque pressupõe o Deus que se move na eternidade. Ele criou o tempo para mim e para você. Tempo pressupõe movimento. Mas o movimento ainda não existia nos versos 1, 2 e 3, por exemplo, da Bíblia, em Gênesis, Bereshit. Por exemplo, você vai ver lá, e o texto diz que no princípio criou Deus o quê? Os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. O Espírito Santo merafet, ele pairava sobre a face das águas, trazendo ali daquele caos, daquelas águas caóticas, preparando o ambiente para a palavra que seria liberada. E a palavra que foi liberada, haja luz e houve luz. Essa palavra também continua sendo liberada hoje para mim e para a sua vida. É o meu, o seu, nosso Cristo, aquele que entendemos ser o Salvador e Senhor de nossas vidas. Foi Ele que liberou a palavra da criação. Então, portanto, Gênesis capítulo 1, versos 1 a 3, é igual a João capítulo 1, versos 1 a 3, a Colossenses capítulo 1, versos 15 a 17, a Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3, e você vai ver, quem liberou a palavra da criação, foi o meu e o seu Cristo, a Ele toda a glória, honra, louvor e majestade para todos sempre. Então o tetragrama, Senhor, pressupõe essa ideia daquele que move, entre as muitas revelações, aquele que se move na eternidade, o Deus que é eterno. A vida, na vida tem a vida física, a vida espiritual e a vida eterna. A morte, de igual forma, tem a morte física, tem a morte espiritual e tem a morte eterna. E nós poderíamos continuar aqui eu revelar para você alguns fundamentos sobre a eternidade, mas a ideia do tetragrama revela entre muitas coisas, Erie, Asher, Erie, eu serei o que sempre tenho sido. Eu quero chamar a sua atenção que lá no Apocalipse, Jesus também trazendo esse mesmo conceito, ele diz, o eu sou. Ele falou, eu sou o que era, o que é e o que há de vir, ou o que há de ser. Como é que é? Passado, presente e futuro do tempo humano? Não, é só uma linguagem comparativa do tempo da eternidade. Ele se manifesta em passado, presente e futuro. E quando ele estava como um mistério escondido, como diz Paulo, ele estava oculto. Ele estava na verdade, na plenitude dos tempos ele se revela. E hoje ele intercede pela minha e pela sua vida na noite desse dia. Ai dos pastores ou da liderança que não cuida do povo, de maneira geral. Verso 2, portanto assim diz o Senhor. Quem diz? De novo, assim diz o Senhor. Existe uma ênfase de Jeremias, do profeta, o Deus de Israel acerca dos pastores. Aí vai falando de um processo de dispersão, de um processo de ausência de cuidado. E Deus vai pronunciar uma palavra de juízo, e Ele diz que vai visitar a maldade das ações dessa liderança. E quem está dizendo é o Senhor. Aí Ele diz, eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras por onde as tiver afuguentado, e as farei voltar. O que está falando? O judeu chama de aliar. Deus está dizendo, eu vou trazer de volta o povo disperso, que foi disperso em razão, sobretudo, do comportamento de uma liderança desviada. Infelizmente, amados, nós estamos vivendo um momento muito crítico, que na verdade sempre existiu desde quando o mundo é mundo, evidentemente, mas a Bíblia diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai fazer o quê? Vai se esfriando. Lamentavelmente nós temos tipos de líderes e de igrejas para todo gosto, que são amoldadas segundo o que? As próprias consciências, desejos, anelos, anseios de uma expectativa de uma alma faminta. Quando a Bíblia fala de alma, nefesh, em hebraico, pressupõe uma ideia também de vida, respiração, mas também tem essa seguinte conotação: alma é uma garganta faminta que anda.
Como assim uma garganta faminta que anda? Existe uma fome em você, existe uma fome em mim, existe uma fome, uma sede, uma necessidade que foi implantada pelo próprio Criador, quando Ele formou o ser humano. Essa fome, essa sede, só será satisfeita em Deus, só na sua origem, só na sua pessoa. Mas infelizmente muitas pessoas não compreenderam isso. E Deus está dizendo que vai trazer de volta, vai fazer voltar, vai frutificar, vai multiplicar. Fato é que, cronologicamente, de maneira objetiva, devido ao tempo, para sermos objetivos e dar um panorama geral, e depois vamos concentrar no 29. A Bíblia diz: e levantarei sobre eles pastores que as apacentem, e nunca mais temerão. Não, enfim, está falando de uma liderança levantada por Deus. É diferente de uma liderança imposta, manipulada. O reino do norte, por exemplo, na gestão e na liderança de Salomão, Melech Shlomo, o rei Salomão, em razão das muitas mulheres, que não era só por um desejo promíscuo somente. A ideia era porque era casamentos políticos, tinha interesses políticos, ele fazia também importação, exportação, tinha muitos interesses em voga naqueles relacionamentos ou casamentos. Mas em razão de toda essa luxúria, ele aumentou a carga de imposto ao povo. Veio o seu filho, ele morre, o seu filho Roboão, ao invés dele tirar o peso, o que foi aconselhado pelos mais velhos, o tolo, por que não dizer idiota? O tolo deu ouvidos à voz dos mais jovens. Não, demonstra poder. E ele diz: o meu dedo mindinho será mais pesado que a mão do meu pai. Antes, porém, ele aumenta ainda mais, ele pesa ainda mais a carga. Conclusão: o reino racha. 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. Reino do norte, cuja capital Samaria, anteriormente não, mas Samaria. Reino do sul, capital em Jerusalém. Esse texto fala também desse povo do norte, que Deus vai trazer, pelo menos os remanescentes, que foi disperso. E a maioria dos reis da liderança, diferente do que era o ideal, não. Eles tomavam o poder como? Matando o rei anterior. O que acontecia? Eram presos? Sofriam juízo? Não, eram promovidos a rei. Reino do norte. Um povo que se dizia ser povo de Deus, povo de Israel, deixou de representar Israel, deixou de representar o povo de Deus. E a maioria que sobe no poder, sobe porque mata o rei anterior. Esse é o reino do norte. Mas a despeito de, Deus sempre sonda, avalia, prescruta, e Ele identifica os remanescentes fiéis, em todo o povo e em todas as épocas. E esse povo vai ser mencionado aqui também. Então Deus fala de uma liderança que vai ser levantada. Versos 5, 6. Dá um panorama aqui muito rápido. 5, 6. Fala que vai ser levantado. Vem dias, novamente, diz o Senhor. Quem diz? O Senhor. Em que levantarei a Davi um renovo que? Justo. Não só um renovo justo que, sendo rei, ele vai reinar, ele vai prosperar, ele vai praticar justiça e juízo. O seu nome inclusive é Adonai Tzidkeno. Enfim, é o tetragrama envolvido, mas no tetragrama, como não há pronúncia, e não deve se tentar fazer uma pronúncia, e tentam-se, é Yahvé, é Jeová, é Yahweh, é todas algumas possibilidades. Nunca Javé nem Jeová, porque não existe J em hebraico, nesse som existe em hebraico. A despeito das testemunhas não, o nome de Deus não é e nem nunca foi, e nem poderia sê-lo, porque no hebraico não tem o som de J. Então Yahweh é uma possibilidade, mas o fato não está em descobrir o nome, porque era falado apenas uma vez por ano, pelo Kohen Hagadol, o sumo sacerdote, que ele pronunciava ali. Aliás, estamos perto do Yom Kippur, de todos os processos, 10 dias temíveis, que o judeu pratica até hoje, e ele uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, entrava ali na verdade, e pronunciava o tetragrama, todo mundo se prostrava, rosto em terra para frente, em adoração ao nome de Deus, diferente de hoje, né? Sobretudo na nossa nação, que as pessoas fazem até piada com o nome de Deus, muito diferente, muito diferente. Então a sacralidade do nome divino faz com que o judeu não pronuncie o tetragrama, mesmo que soubesse.
e pelo que tu indica se perdeu. E se ele sabe, é guardado. Se você perguntar para um judeu em Jerusalém qual a verdadeira pronúncia do tetragrama, porque Yud, Re, Vav, Rei é apenas soletrando as consoantes hebraicas, não é a pronúncia do nome. Ele vai rir de você, ele vai ridicularizar a sua fala. Por quê? Porque existe um temor, sabe, na verdade muito grande ao nome de Deus, portanto não se tem a preocupação de pronunciá-lo. E aqui aparece muitas e muitas e muitas vezes, está tudo grifado aqui em destaca texto, no meu texto. Isso no original hebraico, quando vem totalmente as letras, totalmente maiúsculas, SE, depende de cada Bíblia, ela faz uma marcação totalmente maiúscula, não somente o S, mas as demais letras, todas, pressupõe que no texto original hebraico está o tetragrama do nome divino, não apenas uma característica da sua atuação, não apenas, na verdade, um atributo da sua divindade, não, senhores. A ideia aqui que exige um temor, como que o judeu trabalha, por isso eu fiz a pronúncia Adonai Tzidkenu. Adonai, quando tem o tetragrama, eles substituem pela palavra Adonai. Pode estar Adonai, leem Adonai. Pode estar o tetragrama, vão pronunciar Adonai. Isso na liturgia de culto. Fora da liturgia de culto, eles vão mencionar acerca de Deus, Hashem. Vamos lá, Hashem. Hashem, você já está falando hebraico. Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, bendito o nome, Hakadosh Baruchu, Hakadosh Baruchu, santo, bendito seja o santo, a ele a glória, honra, louvor, majestade e domínio para todos sempre. Então versos 5 e 6 pressupõe uma era messiânica, aponta profeticamente para o Messias que viria, que ele seria de fato Adonai Tzidkenu, ele que traria justiça, e Paulo fala disso lá em Coríntios. Ele não só traz justiça, mas ele traz justificação. E você pode, como diz o texto de Efésios, na verdade 6, 10 a 18, quando Paulo fala da armadura de Deus, você pode revestir-se do capacete da salvação, você pode se revestir da couraça da justiça e da justificação de Deus, amém? Quando vocês estão em Cristo, se revista aí. Você pode colocar o cinturão da verdade, calçar os seus pés na preparação do evangelho da paz, levantar o escudo da fé, no qual você neutraliza todos os dardos inflamados do adversário, e levantar a espada do Espírito, Ruach HaKodesh, que é a palavra de Deus, verdadeiramente no domínio e no governo do Espírito Santo. Diferente dos falsos profetas, vão ser denunciados no texto. O falso profeta não estava no conselho de Deus, ou seja, não tem relacionamento com Deus, não bebeu da fonte, não bebeu da cadeia de comando, não foi instruído pelo próprio Deus, logo não tem autoridade, porque não foi enviado por Deus, mas está dizendo que Deus enviou. Por isso a expressão de juízo contra eles, porque eles estão dizendo que Deus falou, sendo que Deus não falou. E ao invés de corrigir o povo, pelo menos o povo na sua grande maioria, e a liderança estava em desobediência, adultério, predominantemente no sentido espiritual, flertando com falsas divindades. Alguns profetas do reino do norte, ao invés de profetizar em nome de Deus, se desviaram do propósito, estão profetizando em nome de Baal. Quem era Baal? Na concepção dos idólatras, Deus da chuva, Deus da tempestade, o Deus que controla a produção agrícola, ele é o cara. Então falaram para Israel: nós temos uma solução para vocês, deixaram de ser um povo nômade, agora vocês na verdade precisam do Baal, porque o Baal vai resolver a sua necessidade. Vocês deixaram de ser nômade, tem agora que plantar. O Baal é o cara. O Baal controla a chuva, controla a tempestade, e ele tem uma filha chamada Talaia, que significa orvalho. Deus, para mostrar que é o verdadeiro Deus, levanta o profeta Elias, declara lá: nem chuva, nem orvalho haverá nesses anos. Está dizendo, não tem Baal, não tem Talaia, não tem nada. Deus é quem governa. Você pode dirigir uma palavra a Ele, você pode dirigir uma palavra de adoração a Ele. Hakadosh Baruchu, o santo, bendito seja. Uma das evidências do juízo de Deus sobre a idolatria é a questão da seca. Seca está vinculado com idolatria.
Eu fui fazer missão no Ceará. E quando eu estava no avião, na verdade, o adversário falou: tu não pisa aqui. Tu não pisa. Eu chegando, tá para começar a descer. Mas foi uma guerra. E a pessoa que estava do meu lado, um pastor, estava um pouco desligado e dormindo. E eu no vento. Porque a guerra foi tão violenta, tão violenta. Acho que aumentou a pressão, tudo, aquela guerra. Parece que eu ouvi o próprio demônio falando: tu não desce nessa terra, eu te mato aqui no avião. Eu senti uma violenta dor de cabeça, a tal ponto que eu senti o líquido escorrendo na minha cabeça por trás. Foi violenta. Quando descemos lá, os cearenses se perderam no Ceará. O restinho de carga que eu tinha, na verdade, porque descemos em Juazeiro do Norte, e aí tinha que rodar mais 160 quilômetros para chegar no local da missão, onde eu ficaria há 5 ou 6 dias. Uma batalha para chegar. Se perderam. Começamos a ser seguidos umas quebradinhas perigosas, feias, sabe, ermo. Foi uma batalha. A rua lá teve o nome mudado. Teve um nome mudado para a rua do suicídio. Tamanha quantidade de pessoas tirando a própria vida. Fora idolatria, que já é de praxe, extrema idolatria e prostituição. Foi uma guerra violenta. Mas eu cheguei lá cheio de Deus, irado, no bom sentido, indignado com a violência do adversário, e pedi para o Espírito Santo: Espírito Santo, com essa mesma violência que o adversário veio contra mim, querendo tirar minha própria vida, para que eu não entregasse a mensagem, capacita-me, glorifica o teu nome, glorifica o nome do Eterno, glorifica a palavra, manifesta sinais, me devolvendo os dons. E eu dei 5 dias lá de lugar para Deus, e Deus fez algo extraordinário. Seca sempre está ligada à idolatria. Eu quero chamar a sua atenção para o contexto aí rapidamente. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor. Diz quem? Que nunca mais dirão: viva o Senhor que fez subir os filhos de Israel. Por quê? Porque a lembrança mais vívida do poder de Deus, da ação de Deus. E agora eles vão trocar o testemunho ao lembrar do Egito. Quando o texto diz: com asas como que de águias, Deus foi e os trouxe, os tirou do Egito com mão forte, com mão poderosa, com sinais extraordinários. Deus diz: vai trocar o testemunho. E eu vou trazer agora. Por quê? Que ele disse que vai esquecer, vai mudar o testemunho. O verso 8 explica: mas viva o Senhor que fez subir e que trouxe a geração da casa de Israel. Casa de Israel fala do reino do norte, que em 722 caiu na mão da Síria, da terra do norte, de todas as terras por onde eu estiver arrojado, e habitarão na sua terra. Está falando o quê? De resgate de Deus. A despeito do juízo de Deus, os remanescentes serão resgatados. A graça de Deus vai se manifestar. Deus quer levantar homens, Deus quer levantar mulheres, Deus quer levantar jovens, Deus quer levantar pessoas que de fato, como disse o pastor, eu fiquei muito feliz, identifiquei essa característica, e eu, enfim, amei a igreja, a visão, o povo, o próprio nome da igreja e o próprio nome da conferência, da palavra. Eu tenho gastado a minha vida por essa palavra há décadas, há 33 anos ministrando aula, enfim, desde a minha infância, tenho infância numa experiência de evangelho, já vi sinais extraordinários da parte de Deus. E Deus quer levantar homens e mulheres agora cheios do Espírito, pessoas que se movam nos dons espirituais, pessoas que tenham palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de Espírito, os dons que Paulo chama de revelação de maneira genérica. Quando se fala de profeta, é evidente que um profeta tem o dom de profecia, óbvio. Mas quem tem um dom de profecia não é profeta, não. É alguém que tem capacidade, pelo Espírito Santo, com esse dom de edificar, consolar e exortar. Quem é profeta de fato, não tem, no contexto do dia de hoje. Ele tem uma chamada ministerial que é dada pelo próprio Cristo. E o Espírito Santo vem e potencializa essa chamada. E ele tem, além do dom espiritual de profecia, ele tem os dons de revelação, palavra de sabedoria, que revela e aponta para algo que ainda não aconteceu, que está na mente, plano e propósito de Deus. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria pressupõe o futuro, algo que ainda não aconteceu. Palavra de conhecimento, algo que está acontecendo agora ou passado. E o profeta vai e enxerga no plano e no mundo espiritual, por a capacidade do Espírito Santo, discernimento de espíritos. São os dons de revelação que operam junto
com o dom de profecia, e com uma chamada, que não é pelo Espírito Santo, é por Cristo, e essa pessoa é chamada para o profeta. Essa é a definição bíblica, teológica, de quem tem o ministério de profeta. No Antigo Testamento, um profeta revelava a natureza divina. Deus, entre muitas coisas, é santo e demanda santidade. Deus é justo, demanda o quê? Justiça. Amém? E assim por diante. Então o profeta revelava a natureza de Deus. Repete, ministério quádruplo. Repete, prega comigo, que eu estou me recuperando da garganta. Repete, ministério quádruplo. Revelava a natureza divina. Denunciava o pecado. Para quê? Para dizer que ele era melhor que os demais? Não, para chamar arrependimento. Esse era o propósito. Todavia, quarta função, predição do futuro. Era apenas teoricamente, de maneira objetiva, didaticamente, matematicamente, o que é revelação em termos de futuro era 25%, sobretudo no Antigo Testamento apontava para o Messias. Hoje, se você vem como João Batista profetizando, chamando a arrependimento, as pessoas não identificam como profeta. Por quê? Porque na cabeça das pessoas é só quem vem revelar algo que é do futuro. Estão total e completamente equivocados. Quem denuncia o pecado, quem chama arrependimento, evidentemente que não da sua própria vontade e cabeça, mas ordenado por Deus. E o próprio Jesus disse que não tinha profeta maior do que João Batista. E ele era maior que todos os demais profetas do Antigo Testamento. Agora eu te pergunto, Jesus sabia o que ele estava dizendo, sim ou não? Pense nisso. Profeta então tem essa característica, comissionado por Deus. Ele fala a verdade de Deus, ele denuncia a mensagem dele apropriada ao contexto social, político, espiritual. A liderança estava corrompida, o sacerdócio estava contaminado. Aqueles que estão falando mal lá de Samaria, porque os profetas de Samaria estão profetizando inspirados por Baal. Aí em Jerusalém Deus diz, mas em Jerusalém na minha casa eu também estou vendo injustiça, também estou vendo pecado, estou vendo prostituição religiosa, estou vendo injustiça. Ou seja, vocês estão se vangloriando do outro, vocês estão igual ou pior. Lamentavelmente o reino do sul não aprendeu com o reino do norte. E aqui segue dizendo, Deus vai trazer de volta contra os falsos profetas. Aí o 9, então eu estou analisando parágrafo por parágrafo. O 9 agora em diante, já vai falar que a terra, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Então você fala possivelmente do profeta, o Jeremias, Navi Irmeiá, todos os meus ossos se estremecem. Sou como, ele não está dizendo que ele está embriagado, ele está usando linguagem de comparação. Sou como, eu estou sonso, eu estou tonto, diante das palavras de santidade de Deus, das palavras de Deus, do Deus santo e das suas palavras de santidade, e a situação desse povo, eu estou como alguém embriagado, estou até tonto. Eu estou como alguém vencido pelo vinho. Aí ele explica, por causa do Senhor e das suas palavras de santidade. Por quê? Porque a terra está cheia de adultério. E a terra na verdade está chorando por causa da maldição. Tal como a terra aqui está chorando. A terra tem olhos e lágrimas, né? Metaforicamente, a terra que tem olhos e lágrimas. Seu nome mesmo? João, em hebraico, Yohanan. Yohanan, a terra tem olhos e lágrimas, rapaz. Olha que coisa interessante. A terra chora. A terra chora. Lá em Gênesis, quando Caim matou Abel, Deus diz, o sangue clama da terra, clama por justiça. A terra dá notícias. Você pode sair de um lugar para o outro, mas a terra dá notícia da sua pessoa, da sua conduta. O mundo espiritual nos conhece, mas quando você está com compromisso com Deus, a palavra que é liberada, amados, eu nem estou no meu melhor dia, porque senão eu já estava voando aqui, mas eu quero dizer para você, não depende de mim, depende do poder que em mim opera, depende, o vaso é de barro, o vaso tem limitações, mas o poder que em mim opera é poderoso, é o Ruach HaKodesh, é o Espírito Santo, ele trabalha na minha, na sua e nossas vidas, e ele vai promover aqui um enchimento, uma renovação, uma capacitação para você fazer a diferença. Numa terra, num ambiente contaminado, numa terra, num ambiente distorcido, onde se fala, muitas igrejas, o
que as pessoas querem ouvir. Eu mesmo fechei algumas portas para a minha vida. Eu não quero estar em lugar que Deus não quer que eu esteja. Eu pregava numa igreja muito grande. Depois gostaram tanto da palavra que nos aproximamos. Eu passei da aula, dei treinamento em teologia sistemática lá por 1 ano. Estava tudo bem. Recebia minha oferta, recebia minhas aulas. De repente, uns dias que não teve as aulas, depois eu voltei, eu não sei de onde trouxeram uma visão da hipergraça. Aí a conversa era essa agora. Não precisa mais pedir perdão, porque tudo já foi feito na cruz. Falei, peraí, como é que é isso? Não, tudo já foi feito na cruz. Eu estou em Cristo, eu já estou perdoado. Então se eu peco, eu já sou perdoado automaticamente. Falei, peraí, não precisa pedir perdão? Como que funciona assim? Porque eu tenho uma condicional da palavra, não uma, muitas. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 9. Se, condicional, confessarmos os nossos pecados, e a condição exigida, Ele é fiel e justo. Quem? No contexto é Cristo. Para quê? Para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então existe uma condição, confissão, arrependimento, amém? Agora estão ensinando que não precisa mais pedir perdão. Esse teu probleminha, uma vírgula. Pecado tem que ser chamado de pecado, não é probleminha. Pecado não pode ser chamado de pecado, pode mandar alguém para o inferno, pode condenar alguém. Feliz é o líder e a igreja que tem o líder que fala a verdade, mesmo que nem sempre você goste no primeiro momento, mas vale fazer bem. Que probleminha, uma vírgula. Fantoches, mão de manipuladores. Amado, eu não tenho nada contra a linguagem profissional do coach, enfim, sou profissional de vendas, já trabalhei nessa área, fiz 4 cursos de vendas, eu entendo, antes desse monte de chavões dos coaches aí, eu aprendi isso na década de 90, isso para mim não tem nada novo, só que tem um porém, isso para mim cabe no ambiente profissional, empresarial, aqui eu não tenho direito de furtar a palavra, como é dito aqui, de furtar a palavra e ficar com o argumento de chavões. Ah, porque você é lindinho de Jesus, sai fora, queima mesmo. Eu já dá vontade logo de sair na capoeira. Falar, o quê? Conversa é essa, rapaz? Conversa de lindinho. Ah, porque você, esse teu probleminha, uma vírgula, esse teu pecado. Eu estava treinando um jovem, chegou na igreja como novo convertido, um jovem, dá quase 2 de mim. Um dia que ele ficou com as conversas meio bravas, eu falei, rapaz, as conversas meio diferentes, mas rapaz, você não sabe que porta você está batendo. Não queira conhecer o outro lado. Então me respeita. Aí coloquei ele no lugar dele, e ninguém ia se aproximar, porque ele dava trabalho, questionava muito, mas queria. Parecia estar muito interessado. Treinei ele, aproximei. Preparei, entreguei a igreja, fez o curso de hebraico, fez um curso, não me lembro se ele fez teologia sistemática nem, fez o curso de interpretação comigo, ficou bom menino, ficou bom, rapaz novo, acho que, não me lembro se 21, 22, aí de repente, eu estava na minha correria de obra, não estava lá na igreja lá, estava em outra, atuando, enfim, no ministério do ensino da palavra, da itinerância. Enfim, para resumir, me distanciei um pouco daquela geografia. Aí quando encontro ele, ele está, quero falar com você, pastor, pode me atender? Eu falei, posso. Chorando, quebrantado, que estava namorando, não aguentou a guerra, não caiu, mas se embaraçou com pecado, já estava na pornografia. A namorada viu, crente, falou, vou terminar com ele. O pastor falou, não, ele é menino de Deus, a primeira vez que a gente tem problema com ele, tem paciência, nós vamos tratar dele. Aí ele veio conversar comigo. Falei, eu vou amar, vou abraçar, vou ajudar, se restaurar, mas primeiro vai apanhar sem dó. Falei, rapaz, você estava firme na palavra, orando, envolvia você na oração, jejum. Falei para você que a carne, que essas guerras só é vencida com jejum e vida de oração. Pessoas que tiverem esse estilo de vida como nós, não pode ter vida superficial, nem na palavra, nem na oração.
Pessoa que saiu do vício, amado. Pessoa que saiu da feitiçaria. Pessoa que saiu de uma vida, lesbianismo, homossexualismo. Eu não estou criticando ninguém, amém? Eu estou falando de modo geral. Porque eu também me afastei do evangelho na minha adolescência e voltei com 22 para 23. Já faz tempo já. Então eu sei a guerra que é de jovem. Todavia eu falei para ele: ei, olha para mim, fala direito. Você está chorando por quê? Você está chorando porque você está arrependido que se entristeceu o coração de Deus? Ou você está chorando porque foi descoberto? São coisas diferentes. Você foi descoberto e agora está passando por constrangimento. Foi afastado das funções. Não está pregando mais. Você já está sentando lá no fundo da igreja. Eu notei quando eu fui lá, eu vi você. Não era no lugar que você sentava. Já identifiquei de cara que você estava com um problema. Antes de me contar, eu já sabia. Só de bater o olho, eu vi o semblante. Você está chorando por quê? Você está arrependido? Você entristeceu o coração de Deus. Mas bati. Depois eu fui abraçar. Depois eu fui cuidar, né? Passar o bálsamo também. Que é para ver se o peão está arrependido. Amado, tem um monte de gente chorando, fazendo ceninha. Será que ele está arrependido pelo pecado que ele praticou? Ou ele está chorando porque ele foi descoberto? Porque vai passar por constrangimento, porque a esposa soube do adultério. Porque a igreja soube que na verdade ele pregava de noite e às vezes saía com o dinheiro da própria pregação e usar droga. Que eu falei, eu não tenho mais as armas, mas tem que pegar a Bíblia, pôr no painel e entrar na madrugada em lugar perigoso para resgatar um abençoado desse, para não falar em quem que me traiu ainda. Aliás, eu já dirigi igreja, treinei, ficaram tão bons, acharam que não precisava mais de mim. Quando foi no primeiro, começamos numa casa, lotou, Deus dando sinais poderosos, debaixo de jejum, de muita oração, Deus dando muitos sinais de libertação, sinais de cura, almas, foi rápido o crescimento. Em 3 meses não cabia mais, lotou, teve que mudar para um salão pequeno. Quando foi mudar para o outro maior, pronto, já mudaram o nome da igreja. Falei, meu Deus, você não é mais pastor? Falei, como? Eu comecei o trabalho, eu não sou mais pastor. Falei, se eu bater de frente com alguém, a tal ponto como eu sei fazê-lo, e tenho um temperamento para fazê-lo. Falei, se um cara desse desvia, vão falar que a culpa foi minha. Falei, não, você tem certeza que você tem essa chamada? Então faz o seguinte, eu vou te liberar, não vou te amaldiçoar, vou te liberar. Vou liberar até o caixa, que vocês estão com gana por causa do dinheiro, até o caixa da igreja, mas cuida desse povo, senão, responsabilidade, cada uma que se perder, vai vir sobre a tua cabeça. Deus pegou todos eles, os 4. Gente, é muito sério. Não se pode brincar com o mundo espiritual. Não se pode desrespeitar o princípio de liderança sem sofrer consequências. Não é para você idolatrar. Nós temos hoje um problema muito grande. Ou as pessoas não respeitam o princípio de autoridade, e é a maioria, ou passa do limite e são bajuladores. Idolatram pessoas. Não, amados, o líder é para ser respeitado, líder é para ser honrado, porque a unção que você honrar, na verdade é aquilo que vai mover também sobre a sua vida. Honre a sua liderança, honre sobretudo pelo caráter, pela conduta. Ah não, que o pregador XYZ passou por aqui, estava voando. Tem dia que eu estou voando, queridão, mas e daí? Quem está te alimentando, quem está cuidando de você, honre. Quem não honra o princípio de autoridade, querido, não tem autoridade no mundo espiritual. Quando for enfrentar uma guerra, não tem. Trabalhe com o princípio de libertação também, com especialização inclusive. Gostaria que você, vamos até que hora, pastor? 9h30? Glória, generoso. É uma profeta. Enfim, eu estou dando um panorama geral. O pastor foi generoso comigo. Ele tinha falado, eu estava preocupado quando ele olhei para o relógio. Falei, agora Jesus, o que é que eu faço? Quanto aos profetas? Enfim, ele está descrevendo seu estado emocional. Está falando condição da terra. No verso 11, que tanto o profeta como o sacerdote já estão contaminados. E na casa, Deus está dizendo, e não é só fora, na minha casa achei maldade. Meu Deus. Deus está dizendo, dentro da igreja do Antigo Testamento. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios. O que Deus está dizendo? Vou fazer o caminho deles como lugares escorregadios, e eles vão cair. É o próprio Deus que vai derrubar.
Quero dizer para você que é uma questão de tempo, quando Deus começar a tirar a tampa da cabana de muitas falsas lideranças nesse país, começarem a ser expostas a sua vergonha, a sua maldade. Eles atraem multidões pela sua eloquência, pela sua performance, mas o seu caráter é podre, não tem vida com Deus, não tem relacionamento com Deus, mas tem habilidade retórica, tem habilidade oratória, tem habilidade de manipulação humana. Porque infelizmente o ser humano é como uma garganta faminta que anda. O ser humano tem uma sede, tem uma fome, tem lacunas, tem vácuos, tem brechas, tem vazios. Há pouco tempo atrás eu estava interpretando o texto do Salmo 42, quando fala alguém com profunda tristeza, angústia e depressão. Tem um monte de gente com vácuo, com buraco na alma, por motivo dos mais diversos, que eu não vou entrar aqui para não perder o foco. Entretanto, pega um oportunista, mau caráter, que se autopromove em nome de Deus, para controlar a vida das pessoas. Deus vai tirar a tampa da cabana. Deus vai levantar uma geração que ama a palavra, é você? Deus vai levantar homens e mulheres que amam a palavra, que tem vida de oração. Não é o que eu faço simplesmente, o que nós fazemos aqui no tempo da pregação, no tempo do ensino. É o tipo de vida que temos quando ninguém está olhando. É isso que faz a diferença. Quem é você quando ninguém está olhando? Meu Deus. Portanto, eles vão cair em lugares escorregadios, porque trarei. Deus é quem vai trazer o quê? O mal. Lá no passado, no presente também, no tempo da sua visitação. Os profetas de Samaria, vi loucura, começaram a profetizar por Baal. Sabe, o meu povo, e fizeram errar o meu povo Israel. Faz errar também porque o povo não consulta a palavra. Faz errar também porque fica um refém da manipulação. Eu não vou nem falar nomes, que não precisa. Eu só denuncio e você identifica. Pessoas que estão arrastando multidões na internet. São considerados pastores, coaches e assim por diante. Falsos profetas, manipuladores da alma faminta. Eles vão pagar caro, mas pagarão também aqueles que têm a palavra na mão e não leem, não amam a palavra, por isso são facilmente enganados. A Bíblia diz então, mas os profetas vejam uma coisa horrenda, ou seja, adultério, enfim, eles vão se tornando como Sodoma e Gomorra, ou seja, Deus vai pegar, vai trazer juízo. Do 15, próximo parágrafo, já vou entrar no parágrafo do 29. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor dos Adonai Tsevaot, acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer a losna, ou ervas amargas. Ou seja, lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu contaminação. Ou seja, não é só de Samaria agora, que já era um povo que entrou no desvio, que entrou na contaminação. O povo de Judá também entrou nessa condição. Dizem continuamente aos que me desprezam. Olha o que eles dizem: aos que desprezam a quem? A Deus e a sua palavra. A quem não obedece, olha o que eles dizem: quer anda segundo o propósito, não virá mal sobre vós. Não virá mal sobre vós. Estão desobedecendo a Deus? Estão em desobediência franca à palavra? Não virá mal sobre vós. Haverá paz. Paz com quem está numa vida de pecado. Paz com quem tem, sabe, está na contramão de Deus. Essa é a ideia. Não, pastor, Deus ama. É verdade, Ele ama. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. O amor de Deus está entregue em Cristo, mas o mesmo Deus que amou a tal ponto de entregar o seu Filho, é o Deus que vai trazer juízo sobre o pecado e sobre o pecador que rejeitar a oferta da graça. Esse tipo de evangelismo falido, mentiroso. Deus te ama tanto, do jeito que você está, tá bom, venha como está, mas não permaneça como veio. Porque Deus tem mudança, tem transformação. Um dia eu falei para um rapaz: você é homem, fala direito. Deus te constituiu homem.
O outro estava muito malandrão aí. Você está pensando que você está onde? Você quer apavorar quem? Ei, você está lidando com o corpo de Cristo. Vamos lá. Ele viu branquinho, cara de playboy, magrinho. Ele falou, vou engolir vivo. Eu falei, vai que você vai ver que porta que você está batendo. Troquei foi 11 armas pela Bíblia. Você acha que eu estou de brincadeira no púlpito? Eu levo a sério o evangelho. Eu tenho gastado a minha vida, eu renunciei muita coisa. Eu tinha salário alto. Concessionária Volkswagen, eu era profissional. Me tornei um profissional de sucesso na área de vendas, de comunicação, com persuasão limpa, apenas destacando os pontos positivos do produto, rejeitando mentir, fazendo jejum 3 dias trabalhando, coisa que eu não gosto. Eu gosto de fazer jejum, gastando tempo com Deus, ouvindo louvor. Coloco louvor lá de adoração, louvor para orar, 1, 2, 3 horas, coloco lá e vou, que mandou yakala, mandou que badoca, mandou que bada, e vou orando lá, e vou me enchendo da graça. Não gosto de fazer jejum trabalhando. Você está desconcentrado. Para não cair, era vendedora, era cliente. Eu falei, não quero nada disso. Ganhando dinheiro, o carro estava derramando gasolina, podia comer fora todo dia. Falei, estou infeliz. Você já viu um negócio desse? O cara com dinheiro no bolso fica infeliz? Acertei toda a minha vida financeira. Falei, estou infeliz, porque eu tive que parar de pregar, parar de ensinar, coisa que eu faço há décadas. 33 anos que eu faço isso. 1 ano, minha vida financeira se elevou. 1 ano eu caí. Eu quase não caí no pecado. Caí, descaí o meu semblante. Fiquei triste, fiquei angustiado, que eu tive que parar de pregar e ensinar. Amado, se na verdade você tem verdadeiramente uma chamada ministerial, e você conseguir não praticá-la e ficar tranquilo com isso, com todo respeito, você não tem chamada. Vou falar de novo. Se você tem uma chamada ministerial e você não está praticando-a, e entretanto isso não te incomoda, você não tem chamada. A Bíblia fala, Efésios 4:11, é outro seminário, Efésios 4:11 a 16, ministério apostólico, profético. Eu não estou falando de título, eu não estou falando de título, eu estou falando de função, capacitação no reino. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Na verdade são chamadas ministeriais dadas pelo próprio Cristo. Se você tem uma chamada ministerial, se você verdadeiramente é um apóstolo com título, não. Se você desbrava um novo campo, se você chega num campo, na verdade virgem, um campo não evangelizado, e você evangeliza, você faz o papel do evangelista, você faz o papel do pastor, você apacenta, você cuida, você aconselha, você dá o treinamento bíblico, você treina pastores, você prepara a parte para um outro campo, você é apóstolo com título ou sem título. Título tem um monte de gente com título, tanta coisa, mas a unção não corresponde. Não tem óleo, não tem unção, não funciona no reino. Por quê? Só tem o título. Título não muda ninguém, queridão. Isso é ilusão. Não corra atrás de título, corra atrás da tua chamada. Só no centro da vontade de Deus você vai alcançar 100% do seu potencial. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, me ajude a pregar. Diga para ele, só no centro da vontade de Deus você vai alcançar 100% do seu potencial. Nunca fora dele. Nunca fora dele. Eu quero liberar uma unção aqui. Daqui a poucos momentos. Eu estou com limitações hoje, por isso que eu estou falando pausado e mais baixo. Por causa da garganta. Mas eu quero liberar uma unção sobre a tua vida. Eu quero desafiar pessoas que amam a palavra, que amam o reino de Deus, que querem ser diferenciais na escola, no trabalho, na faculdade. Nem todo mundo Deus chamou para ser pastor. Nem todo mundo Deus chamou para o ministério. E não tem nenhum problema nisso. Às vezes Deus te chamou para ter um ministério poderoso. Aonde? No seu trabalho. Aonde? Na sua empresa, no seu comércio. Para ser um diferencial, para alcançar fundos, para investir no reino de Deus, na vida de pessoas que realmente têm uma chamada ministerial. Não queira se meter, não queira fazer uma instalação elétrica da igreja, de uma casa. Se você não é eletricista, querido, pode dar problema, é muito sério. Pode colocar muita gente em risco. Entende sobre o que eu falo? Cada pessoa na sua chamada. Amém?
Eu quero dizer para você que o primeiro homem na Bíblia, que foi cheio do Espírito Santo, segundo a descrição bíblica, é um homem chamado Bezalel, para construir as coisas acerca do tabernáculo. Não diz que era para operar no ministério, era para construir as coisas do tabernáculo. Bezalel. Deus é poderoso para te encher do Espírito Santo, te dar criatividade para adquirir recursos até no seu trabalho, num comércio. Eu libero essa unção sobre a tua vida. Eu tenho uma graça de Deus, que as pessoas colocam as coisas na minha mão, às vezes até para vender. Falei, não posso desviar meu propósito, que tudo que eu pego na mão eu vendo, tudo que eu pego na mão eu vendo. Eu tinha vendido muitas coisas. Aí um dia, um momento, estava desempregado na obra, e de repente a agenda, que às vezes estoura, não tenho tempo nem para pensar. Aí tem que tirar um dia para orar, um dia para ficar com a família, um dia para levar meu filho no shopping, enfim. Aí eu acabei acatando e aceitando. Nunca tinha vendido carro, tinha vendido computador, tinha vendido muita coisa. Sapato, enfim. Aí eu fui trabalhar na concessionária, nunca tinha vendido carro. Falei, mas sabia me comunicar com gente. Cheguei lá, estourei de vender. Os vendedores, na verdade o pátio era muito grande, era maior que isso aqui um pouco, a igreja, e o pessoal ficava lá no ar-condicionado, no ventinho, só na mesinha, no telefonezinho. Eu falei, como é que vende isso aí? Porque eu sou vendedor, me dá as dicas do carro, porque o resto, na comunicação, eu sei lidar com o cliente, só que eu nunca vendi carro. Aí o supervisor me deu uma orientação, e ele falou, ninguém quer ficar lá fora, né? Vai ficar lá fora, no sol, no vento, no frio. Atende o cliente lá na porta. Quando ele chegar, você já aborda. Dá atenção para ele. Começou a falar, isso eu sei fazer. Conclusão, comecei a vender tanto que os vendedores todos saíram da cadeira lá, tiraram a caderneta de poupança da cadeira, foi tudo para o pátio, tomar sol junto comigo. Porque eu comecei a vender, nunca tinha vendido carro, vendi carro. Amados, eu libero uma unção sobre a tua vida. Agora, publiquei um livro para um pastor. Há poucos tempos agora, um mês e meio, 2, fui no lançamento do livro dele, para um pastor, que eu publico novos autores também, publiquei o livro dele. Conclusão, nem sabia, ele é irmão do dono. Conclusão, para resumir, ele me deu 2 kits lá, um monte de coisa, muito legal, algumas guloseimas, falei, bacana, aí me deu tapioca, época você está falando coisa de doido? Não, queridão. Estou falando que quando você tem uma chamada, uma vocação, Deus vai usar os meios que Ele quiser. Aquilo que pode parecer até loucura para alguém, mas Ele vai cuidar de você para te sustentar dentro da tua chamada. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Em julho agora, não tem aula. Pregação está oscilando. Não vai dar. Tem carro, tem isso, tem aquilo, tem o CNPJ, tem o... Senhor, eu preciso desse valor. Ele mandou 15 fardos de tapioca para me vender. Vendi já 9 fardos de tapioca. Falei, meu Deus, fui sustentado em julho vendendo tapioca. Você dá risada, né? Não é porque você que passou por isso, né? Não tem problema, querido. Sabe para quê? Só que eu tenho liberdade de movimento, liberdade de tempo para orar e para gastar tempo com a palavra. Amados, eu tenho tempo com Deus. Eu tenho tempo com Deus. Orei de dia, de noite, de madrugada por você, por essa palavra. Eu quero deixar uma unção aqui. Fique de pé só para pensar que está acabando, vai. Arabaca mamão deleva sai. Perceba aqui o contexto. Verso 23 até o 32 é o parágrafo que diz respeito ao nosso texto tema. Eu vou direto aqui para nós orarmos em cima, que eu estou numa limitação que vocês estão percebendo. Eu orei bastante, tentei cuidar da garganta, mas estou me sentindo limitado ainda. Quando aumenta um pouquinho ela falha, mas tem misericórdia. Amém? A palavra vai produzir o seu efeito. Eu orei dias, desde quando o pastor me avisou. Orei na madrugada, orei durante o dia, orei à tarde, orei de verdade mesmo. Porque não adianta eu fazer ceninha aqui e o mundo espiritual me assiste, sabe se eu estou falando a verdade. Por isso que eu tenho ousadia, porque eu tenho vida, ou procuro tê-la. Não sou perfeito não, queridão, mas eu amo a verdade da palavra. Amém?
Eu amo a verdade da palavra. Gostei da fala do pastor. Já gostei. Eu trabalho para o sucesso dessa igreja. Você sabia? Ah, pastor, você está com hipocrisia. Estou não, querida, é que você não me conhece. Minha visão é do reino de Deus. Tem muita gente cantando sobre reino, falando sobre reino, mas o reino que ele defende é só o reino da sua igreja. É só o reino da sua liderança. O reino que ele defende é só o reino, na verdade, dos seus parentes. A igreja é dominada só pelos parentes. O reino é o reino da família dele. Eu conheço um monte de igreja assim. Amado, o reino de Deus não tem nada a ver com amizade. Não é comida, não é bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Reino de Deus tem uma ética do reino, tem uma constituição do reino, tem um rei, tem a constituição do reino, que é a sua palavra. Tem súditos, tem uma terra, tem uma herança de uma terra. Amém? O que Jesus mais pregou em terra, no seu ministério, foi sobre o reino de Deus. Quando ele voltou, ressuscitou, e depois subiu ao terceiro dia, mas ressuscitou, ele vem pregando a mensagem do reino, por mais 40 dias, ele tinha pregado já 3 anos e pouco, 40 dias ele ficou pregando a mensagem, pode ler, acerca do reino de Deus. O que é reino? Precisamos entender melhor sobre reino, isso é uma outra mensagem. 23 agora o contexto, sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe. Esconder seria alguém de esconderijo, ou seja, quem vai conseguir esconder de mim? Evoca o sentido da presciência e da onisciência. Quem vai se esconder de mim? Não tem como se esconder de Deus. É essa linguagem. Tem ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome. Sonhei. Repete, Halom. Você já está falando hebraico, hein? Halom. Na verdade o povo chama de sonho, mas você sabia que o sonho que você chama de profético é uma visão, chamado na Bíblia de visões da noite, ou popularmente sonho. O sonho, na verdade, ele é uma visão, e a visão pode ser por 4 meios básicos. Repete, 4 meios básicos. Visão em sonhos, daqui a pouco eu falo proféticos ou não proféticos. Visão em sonhos, visão em êxtase, visão com olhos abertos e visão no Espírito. O que é esse negócio êxtase? É o comprimidinho lá que dá uma brisa? Não. Paulo e Pedro tiveram visão em êxtase. É quando os sentidos que nós temos, visão, audição, tato, olfato, paladar, sentidos físicos do corpo, ficam adormecidos, e esses mesmos sentidos operam no seu espírito. Repete comigo, meu espírito. Mais forte, o meu espírito sabe de coisas que a minha mente não sabe. João, ele teve uma revelação, e João teve uma revelação, e ele, arrebatado em espírito, é dado uma palavra de comando: pega o livrinho. Ele pegou, ele tem tato, come o livrinho, ele comeu, ele tem paladar. E ele diz que na sua boca era doce como mel, no seu estômago era amargo como fel. Por quê? Eram as profecias apocalípticas. Eu quero dizer para você que muitas vezes, em batalha espiritual, muitas vezes orando com Deus na madrugada, entrando em batalha, ou de joelho, ou andando. Eu tenho muito hábito de orar andando. Chegou um determinado momento que eu não sentia mais os meus pés tocarem o chão. Você está sentindo o peso do seu corpo aí nos pés? Sim ou não? É o tato. Mas quando você entra em êxtase, parece que você está flutuando, você não sente os pés no chão. Se você estiver orando ajoelhado, você não sente o peso do seu corpo no joelho, porque você entra em êxtase. Você sai de uma dimensão natural, você entra em êxtase. É quando os sentidos naturais ficam adormecidos e você começa a ficar ligado, sabe, o mundo espiritual. E aquele barulho da vizinha que estava me incomodando no sábado à noite, e eu ia pregar domingo de manhã e domingo à noite, ia ter 2 pregações no domingo. Falei, preciso orar, Simone me ajuda. Simone é intercessora, minha esposa é profeta. Simone ora bem, mas naquele dia ela falou, não consigo me concentrar, o barulho ensurdecedor. Falei, vou ter que romper. Vai, eu me revisto do capacete da salvação. E comecei. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Eu quero neutralizar, e fui entrando em batalha. Chegou um determinado momento que aquele barulho ensurdecedor de uma caixa do meu tamanho do outro lado da rua, tremendo, a minha janela foi ficando cada vez mais distante. Eles abaixaram o volume, não, eu entrei em êxtase.
Amados, isso é para mim, isso é para você. Isso não é apenas para pastor, isso é para quem ora, isso é para quem ama as coisas de Deus, e para quem tem sede e fome de Deus. É você, é você. Êxtase, visão em êxtase, visão no Espírito, visão com olhos abertos, e visão em sonhos. Halom, no meu livro que está esgotado, do lançamento, que é sobre o Salmo 126, comentado palavra por palavra, a partir do original hebraico, depois explicado verso por verso. Tem o título lá, tem um artigo, porque aparece a palavra Halom, sonho também. Eu explico pela psicanálise, eu explico a partir da neurociência, e eu explico também a partir de cunho profético, ou não profético. Quantos aqui sonharam essa noite? Ou a noite passada? Quantos sonharam? Quantos sonharam? Só estou levantando, só vi umas 4, 5 mãos. Quantos estão aqui? Ah, tá. Quantos sonharam? Só esse grupo de pessoas? Quero dizer para você, tem pessoas que chegam para mim: pastor, me ajuda a entender esse sonho. Sonho às vezes tem comunicação direta, ou sonho tem mensagem simbólica. Mas se é um sonho profético, vou dizer para você, nem todo sonho é profético. Aquilo que você concentra muitas emoções durante o dia, com grande probabilidade, boas e más, grandes acontecimentos, às vezes até traumáticos, ou uma boa experiência de milagre, de livramento de Deus, capotamento do carro, probabilidade de morrer, mas você está vivo, qualquer coisa desse gênero, boas e más experiências, provavelmente isso vai ficar tão marcado na sua memória emocional, que voltará muitas vezes no sonho. E você só se lembra do sonho se você acordar no estágio chamado REM, movimento rápido dos olhos, sigla inglesa. Na verdade, então, se você acordar no estágio REM, você se lembra. Alguns dizem, neurocientistas 4, outros dizem 5. Se você acorda nesse estágio, você se lembra. Se acordou fora desse estágio, você não se lembra. Mas não significa que você não tenha sonhado. Por quê? Porque tem um trabalhar do cérebro, um faxineiro, organização da sua memória, daquilo que você concentrou o seu coração, daquilo que você está dando importância à palavra. Talvez você possa até sonhar com ela. Você coloca muita atenção, muito foco, muita emoção, muito coração, possivelmente volta no sonho. Entende sobre o que eu falo? Mas se você não entrar nesse estágio REM, é o sono profundo. Se você não dormir esse sono profundo durante muito tempo, você morre. Abaixa a sua imunidade a tal ponto que você morre. Você é comprovado cientificamente. Então não é que você não sonha, é que você não acorda, talvez nesse estágio do sono profundo. Percebe então? Eles estão dizendo que sonharam. Deus está dizendo: quem tem um sonho, diga, conte o sonho. Mas quem tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade, fale a minha palavra com fidelidade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo. O que fala do trigo? Nutrição. Não é a minha palavra como fogo. Repete: fogo. O mesmo fogo que ilumina, o mesmo fogo que no deserto aqueceu, o mesmo fogo que forja o ferro, forja o aço, o mesmo fogo que na verdade tem uma série de benefícios que nós poderíamos continuar descrevendo e falar meia hora só dos benefícios do fogo. É o mesmo fogo que incendeia uma floresta e que faz também o estrago. É o mesmo fogo. O fogo na verdade que veio de Deus ali na sarça ardente com Moisés, não consumiu. Amém? O fogo não consumiu, porque era um fogo de natureza espiritual. O fogo em cima do tabernáculo da Arca da Aliança ficava ali, não queimava as peles, não queimava os tabernáculos, não derretia o ouro. Era fogo, mas era de natureza espiritual. Podia ser visto, repete, podia ser visto. Fala com ousadia. Não era oculto, era visível aos olhos humanos, mas era de natureza espiritual. Não queimava as peles, que era cobertura. 4 peles, não queimava as peles, não derretia o ouro das paredes, mas tinha fogo ali. O mesmo fogo que traz benefício é o fogo que traz juízo. Por isso a expressão, diz o Senhor, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como marreta. A palavra do original hebraico, mais a ideia de marreta, que esmiuça a penha ou a pedra. Está falando do quê?
desmiuçar, de quebrar os obstáculos, sejam eles quais forem. A palavra do Senhor é poderosa. Eu quero orar por você. Eu quero falar um fundamento rapidamente para finalizar, e eu vou orar. Você que entende que tem uma chamada espiritual, mas não está, ou até ministerial, não está no seu melhor momento. Você crê verdadeira e genuinamente, você quer fazer a diferença, você quer pregar a verdade, você quer aconselhar a verdade, no colégio, na faculdade, por onde quer que você passe, e você entende que você tem esse chamado, mas te falta uma ousadia, te falta unção, te convido a vir à frente agora. Não é a minha eloquência que vai conseguir fazer muita coisa, porque hoje eu não estou fazendo muita coisa, mas é o poder do Espírito Santo. É o poder dessa palavra que restaura, que levanta, que vivifica, que fortalece, que capacita, que enobrece. É a palavra de Deus. E a Bíblia diz: assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, assim é a minha palavra, ela não voltará vazia, sem antes cumprir o propósito, o desígnio pela qual ela foi enviada. A palavra vai cumprir o seu propósito. Eu quero liberar sobre a tua vida. Eu vou falar de algo rápido aqui. Raízes. Fala de crenças básicas. Raízes. Fala de crenças fundamentadas. Pressupostos. Fala das suas crenças básicas. Depois vai influenciar os seus pensamentos, que vai influenciar as suas palavras, que vai influenciar as suas ações, que repetidas se tornarão hábitos, que depois do hábito vai gerar fruto, e depois do fruto certamente um destino. Talvez você já tenha ouvido um poema desconhecido, o autor desconhecido: semeias um pensamento, colhes um ato. Semeias um ato, colhes um hábito. Semeias um hábito, colhes um caráter. Semeias um caráter, colhes um destino. Tudo começa com um simples pensamento. É isso que diz o poema. Eu digo ainda mais: antes desses pensamentos, ter suas crenças básicas, a sua maneira de crer, o que Deus tem falado ao seu espírito, para que Deus te chamou, por que Deus te preservou em vida, enquanto muita gente que você conhece morreram, talvez alguns próximos de você, pessoas que andavam comigo naquela vida, quando eu me afastei, uma vida complicada, todos eles morreram. Só tem eu vivo. Eu sou melhor do que eles? De maneira nenhuma. Mas a presciência de Deus, a onisciência, o elemento da onisciência, a sua presciência, sabia tempo, hora, espaço, circunstância, que eu estaria gerando vida. Portanto Ele me deu oportunidade de vida. Aleluia. A graça de Deus te trouxe até aqui. Para quê? Para você cumprir o propósito. E o propósito de todo mundo não é ser pastor. De alguns o serão. Profeta, evangelista, pastor, mestre. Eu quero liberar uma unção sobre a tua vida. Eu carrego essa unção na minha vida. É de identificar características na convivência, no dia a dia, ou quando Deus me mostra. Repete comigo: a unção se transfere. Com ousadia, a unção se transfere. Unção se transfere. Por 3 meios básicos. Pela convivência, pela ministração e pela imposição de mãos. Eu vou transferir uma unção. A fonte é boa. Ah, não te conheço. Então converse com quem me conhece. Converse com Deus, você tem intimidade com Ele. Pode conversar com liberdade. Não tenho medo de nada. Tenho vida limpa no Evangelho. Eu levo a sério essa palavra. Se você igualmente leva a sério essa palavra, se prepare. Eu quero dotar em Deus, pelo poder de Deus, não eu, como se eu pudesse, mas no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, eu quero dotar você de um encorajamento, de uma ousadia espiritual, que o Espírito Santo venha trazendo aqui palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de Espírito, venha trazendo, na verdade, manifestação do dom da fé, dos dons de curas, de operação de milagres, de profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas. O Espírito Santo está aqui, Ele mora em você. Vamos ativar essa unção. Ative essa unção. Ativa essa unção que está dentro de você. Você está nele.
acostumado com essa tamanha corrupção de muitos ambientes, e você talvez rechaça, reprove adequadamente muita gente que está deturpando a mensagem do Evangelho na internet. Parabéns a você. Mas a Bíblia diz, Paulo fala: não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes porém condenai-as, denunciai-as. Não basta você não concordar, não basta você não praticar, você tem que ser um diferencial por onde quer que você passe. Aleluias, glórias. Você pode não concordar, você pode ver que a luz da Bíblia está errado. Parabéns, já é um grande passo, mas não termina aí. Você tem que ser a resposta para essa pessoa confusa, para essa presa do adversário, para esse pastor corrupto, infelizmente, que existe em muitos lugares, onde eu fui obrigado a resgatar algumas ovelhas, porque o pastor não queria apenas a alma, ele queria algumas outras coisas. Eu quero liberar uma unção aqui. Eu quero declarar que a tua chamada vai ganhar uma potencialização. Eu vou pedir para o meu amigo Rua Hakodesh, para o Espírito Santo manifestar uma nova unção sobre a tua vida, um novo ânimo, um novo vigor, uma fome, uma sede pela palavra, pela presença de Deus, por desfrutar do sobrenatural, por acessar o sobrenatural. Pai, no nome de Jesus, agora, agora, em nome de Jesus, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, eu quero liberar uma unção de renovação espiritual, de despertamento ministerial, de resgate, daqui, colabandule vassai, quemandrio forgue de vassaio. Eu quero liberar uma unção fresca, uma unção nova. Eu declaro Hadash, 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 novo tempo, nova unção, unção fresca, unção nova. Rabacabaca badaracala babadai. Agora, daqui badaquibacola mandole vassai. Que o poder da tua palavra, Senhor, que o poder da tua palavra faça aquilo que argumentos humanos não podem fazer. Que o poder da tua palavra toque-os, toque-os, toque-os. Agora, vem com a tua nuvem, vem com a tua cavode, vem com a tua cavode. Deribarradole vasso que badacalabadai, que mandreoporgue de vasso como você. Agora, rabacachandaracalabadai. Agora, que mandreoporgue de vassaio como rabacabadacalabadai. Agora, que mandreoporgue de vasso como mondere. Que o poder do teu Espírito, Pai Celestial, venha fazer aquilo que palavras e argumentos humanos não podem fazer agora. Eu declaro um novo tempo, eu declaro uma renovação espiritual. Que levar a que mande o forgue de vaso, ne que bacola mando e a calamondra na forga de vaso, que le mandar a calabadai o colamondra. Deus é poderoso para resgatar o tempo roubado, perdido pelo gafanhoto. Deus é poderoso para potencializar. Abre os seus olhos, abre os seus ouvidos espirituais, te coloque em operação e te levanta novamente. Eu declaro sobre a tua vida novo tempo, nova unção. Hadash, Hadash, nova unção, novo tempo, novo óleo, unção fresca. Pouquinho.
A celestial uma unção fresca, uma unção de renovação, uma unção de força. Tu és poderoso para levantar, tu és poderoso para despertar, tu és poderoso para capacitar. Chegou, Rabacabandera Calababadai, Quemandrio, Forgue, Devachaio, Labacalababadai, Comondria, Forgue, Devacho, Colomondere. Coloca a mão dela aqui, pastora. Aqui, ó. Onde tudo começou, eu libero rios de água viva. Fluirão, fluirão, fluirão. Os rios de Deus quebram bloqueios. Os rios de Deus quebram bloqueios. As águas do Espírito se movimentam. Ei, é poderoso para te potencializar, para te levar para uma nova dimensão. Chegou, Rabacá, Xandaracala, Baba, comando, Kibadak, o mundo elevado. Agora, pelo poder de Deus, agora, no mover do Espírito, seja cheio do Ruach HaKodesh, para cumprir o propósito, para entender o chamado, ser potencializado no seu propósito. Daqui para Candaracalababadai, Quemandriocolaba. Deus é poderoso para mudar em pouco tempo o que não conseguimos mudar em muito tempo. Chegou da cala, Kelebahandolevesai, Quemandrio, Forgue devasso Colomondergue, Rabacassa Daracala, Quemandi Camanduia, Levaçoque Badaki, agora, Derekelebahandolevasai. Quemandrio, Forgue, Espírito de graça, Espírito de fortaleza, Espírito de conselho, Espírito de sabedoria, Espírito Santo. Coloque a mão nela aqui, ó. Pai, onde tudo começou, a tua palavra quebra, esmiuça todos quaisquer obstáculos. A tua palavra, assim como desce a chuva, a neve dos céus e para lá não torna, a sua palavra não voltará vazia sem descumprir o seu propósito. Eu libero uma unção, eu não a conheço, mas o Senhor a conhece, e o Senhor está trazendo, pelo mover da tua palavra, pelo mover do teu Espírito, um novo tempo. Todo tempo de frustração, de decepção, há um processo, há um agir do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo atuando na tua vida. Ei, Deus é poderoso para te levar no lugar planejado por Ele. Eu não sei qual a guerra que está te incomodando ainda, mas eu digo uma coisa agora: o meu Deus pelejará por ti. Rabacá, Xandaracala, Wabadai, Quemandrio, Forgue, Devassaio. Há uma graça de Deus que te renova aqui hoje. Há uma graça de Deus que te renova aqui hoje. Recebe. A unção se transfere pela ministração, a unção se transfere pela convivência, a unção se transfere pela imposição de mãos. Recebe para perseverar e alcançar o propósito de Deus. Chegou Rabacabaca, Mandaracala, Jesus, que Mandaracala, Wabadai, que Mandariquele Vassai, o Colomonde, Rabacala, Mandaracala, Wabadai. Pai, no nome de Jesus, segundo a tua graça, juntamente com o teu filho ungido, diante da tua igreja, diante do teu povo, Senhor. Eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo, eis aqui a liderança da tua igreja. Pai, é uma igreja que ama a tua palavra, é uma igreja que tem compromisso com a tua palavra. Pai, levanta outros, cheios do teu Espírito, cheios, que se movam nos dons, que se movam nos dons, se movam nos dons, se movam nos dons, se movam nos ministérios, se movam nos ministérios, se movam nos ministérios. Rabaca, Erebaca, Labandaracala, Babadai.
intercedor profético, baixinho, por gentileza. Eu acredito que Deus substitui manto ministerial. Eu acredito firmemente nisso, que a gente pode começar em um ministério por propósito, de tempo e de lugar. Deus pode mudar a nossa característica ministerial. Mas eu acredito também que Deus, além da característica que já estamos atuando, Deus pode acrescentar. Deus está lhe acrescentando característica nova de manto ministerial. Deus te conhece. Deus te conhece. Vai começar a se manifestar habilidades novas, habilidades extraordinárias sobre a tua vida. Novo tempo, nova unção, nova visão, visão ampliada, mover de Deus, mover ministerial, que vai alcançar, que vai ampliar o alcance da tua chamada. Vão descobrir o seu contato, vão desejar te conhecer. Deus vai atrair pessoas entre as quais você não tem contato. Deus vai colocar no teu caminho para um propósito. Deus amplia o alcance da tua chamada. Ei, recebe hoje renovação espiritual. Recebe hoje. Falei você que ia receber presente. Recebe hoje um desatar espiritual. Falei você que você ia receber presente. De uma chamada ministerial, de uma habilidade espiritual. Ei, eu vou derramar sobre ele. Manifeste os carismas de Deus. Ousadia. Manifeste os carismas de Deus. Oração, ousadia. Você não pediu ouro nem prata. Pode começar a orar. Você não pediu ouro nem prata. Pode começar a orar. Você fez. Você botou o joelho e disse: Deus, eu quero ativação do meu ministério. Eu quero ativação do meu ministério. Se tu és na minha vida, que nessa noite, fala comigo, Deus. Fala comigo, eu tinha N lugares para ir. Mas eu disse: diga para ele que eu estou derramando. Você vai começar a orar. E o tom da oração é de uma batalha que vai ser vencida. Mas vai haver momento que receba do céu, receba do céu agora, receba do céu agora, em nome de Jesus. Toca na perna direita, toca na esquerda, quebra a capa, quebra a foto, quebra a barreira, quebra impedimento, derrama, 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 poder, 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 poder. Quando eu estou adorando, eu toco na saúde hoje. Eu te renovo. Receberá um som nova hoje. Um som nova. Um som que quebra jugo. Mas é um som que eu toco. Em nome de Jesus. E todo fardo do inferno, toda palavra de Deus vai peso, colocar velocidade em teus pés. Velocidade espiritual para um propósito. Deus vai abrir os seus olhos para algo. Deus vai abrir os seus olhos para algo. Tu vai ver, tu vai enxergar, tu vai orar. E tu vai estar orando em língua. A linguagem, ouça, pastor. E a linguagem pode ser de guerra por um momento, porque é uma batalha. Então você ora. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E você vai orar. Eu me revisto com a capacidade da salvação, da graça, da justiça, do cinturão da verdade. Eu caço meus pés pela preparação do evangelho da paz. Eu levanto a espada do Espírito. Vai haver um momento que vai romper dentro de você. quebra fardo, e vai trazer uma brisa suave. Eis aí um sinal. É porque você vai entrar no mundo espiritual em uma batalha. Vai sair vitorioso. Por isso vai vir uma linguagem de paz. Vai ter uma experiência marcante. Será um marco de um tempo para um novo tempo na tua vida. Shake on. Hoje eu libero sobre a tua vida
Ei, novo tempo. Novo tempo. Novo tempo. Nova unção. Deixa fluir o rio. Deixa fluir o rio. Mergulhe um pouco mais. Mergulhe um pouco mais. Mergulhe um pouco mais. Deus quer trazer habilidades novas. Deus quer trazer habilidades novas. Levanta sua mão direita. Ferramentas que não funcionavam. Que não funcionavam. Fecha a tua mão. Ferramentas novas são acrescentadas sobre a tua vida. Habilidades novas. Tem um desatar de uma unção nova. Uma unção fresca. Derrama uma unção nova. Derrama uma unção nova. Olha, derrama uma unção nova. A cobertura, derramando cobertura, derramando cobertura, derramando, ó, quebrando acusação, ó, quebrando apontamento, ó, quebrando da ponta da cabeça, a ponta dos pés. Pastor, hoje aqui Deus traz novas estratégias, algumas das quais virão através da sua vida e outras através de pessoas igualmente espirituais que você pode confiar. Deus está trazendo estratégias novas e esse ministério alcança uma nova dimensão. Tu crê? Se você crê, adore a Deus. Dirige a palavra de adoração a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a majestade para todos sempre. Adore, adore profeticamente. Adore, 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 adore. Oh, Jesus, Hakadosh Baruchu, Hakadosh Baruchu, o Santo, bendito seja Ele. Santo, Santo, Hakadosh Baruchu, Santo, quer levantar a calababa, Santo, Hakadosh Baruchu. Aleluia. Eu visito o teu coração. Eu quebro hoje, nessa noite. Tu pensaste que viesses abençoar, abençoou, igreja. Mas eu, hoje, toco na tua veia. Quebro o AVC. Repreendo o infarto fulminante. Eu toco aquele cansaço das 3h15 da manhã. Não foi normal. Não foi. Foi cansaço, fadiga de enfermidade. Mas
Isso quando jovem, eu era um projeto de atleta em andamento. Era capoeirista, rapidô, nadava, corria. Eu nunca tive nem pressão alta. Mas a partir dos 50 começou a dar diabetes, começou a dar... Essa semana, passei uma guerra muito violenta na saúde. Essa semana, eu estou com, praticamente já vai para 5 dias direto pressão alta. Do jeito que nós estamos ouvindo aqui. Essa semana, eu estava no UPA, lá do Jaçanã. Eu passei a tarde toda. Aí a pressão estava alta. Fui lá, a pressão já tinha baixado. Mas fui lá e a diabetes que estava alta. Eu não tinha comido nada de doce. Eu tinha almoçado, bem leve, um peixinho, salada, num barzinho perto, que eu sabia que ia demorar muito. Chegou lá, a diabetes estava 344. Eu não tinha nem doce comido. Eu passei uma semana de guerra. Uma semana de guerra. Eu já fui canal de cura em muitos lugares. Cura física, cura espiritual. De Deus dar alta para as pessoas de remédio psiquiátrico. E eu falei, agora, Senhor, eu preciso de um milagre. Eu creio que recebi aqui hoje. Isso é verdade. Eu nunca tomei remédio de pressão. Eu nunca tomei. Eu peguei remédio da minha cunhada. Eu tomei hoje 2 comprimidos para vir para cá. Tomei um de manhã, tomei um à noite antes de vir. Eu falei, Senhor, eu vou na fé. Minha esposa estava até preocupada. Chegou pela misericórdia aqui. Preocupada. Carregado. Morto! Uma cova aberta! Eu nunca tive problema de pressão alta. Por que aconteceu? Não faço a mínima ideia. Essa semana foi uma semana de batalha. Mas o Deus que fala é Deus que cuida de nós. Amém? Eu louvo a Deus por abençoar e ser profundamente abençoado e socorrido por Deus aqui hoje. Deus abençoe esse lugar. Deus abençoe essa casa profética. Deus abençoe tua vida, pastor, e teu ministério. Louvado seja Deus. A Deus toda a glória. Louvado seja Deus. Alegria de sermos úteis. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Foi fechado com sua sepultura aqui nessa noite. Tem um livro no forno e você vai colocar essa noite. Tem um livro no forno e você vai colocar no livro. Deus me curou lá na catedral, palavra da vida. Você está aí? Começa a glorificar. Começa a glorificar, começa a adorar. Começa a glorificar. Começa. Bata na mão de 2. Diga, Deus está aqui. Bata na mão de 2 aí agora. Deus está aqui. Você vai embora com Deus. Deus, bora pastora. Vai, oh, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eu quero ser cheio. Eis-me aqui. Chama ele aqui. Bispo, olha aqui por ele, vem cá. Jesus. O remédio que você pediu, Deus está dando hoje. Tira esse celular, velho. Tira e bota para fora. Esquece tudo. Eis-me aqui. Com a tua oração, bispo, Deus disse no meu coração: meu filho vai orar. Angústia, depressão, espírito da morte. Por favor, obreiro aqui atrás, não olha para mim, obreiro, trabalha. Ei, senhora, não, aqui tem homem, por favor. Deixa, vai ficar tranquila. Pode ficar tranquila, fica tranquila. Tem homem aqui. Aqueles estão de braços cruzados, mas tem homem. Jesus, pode orar. Eu creio. Pode orar. Eu creio na nada de tadinho, nada de coitadinho. O diabo que queria isso. Você está recebendo a oração do céu aí. Você está recebendo a oração do céu. Serás um pastor no tempo certo, na hora certa, no tempo certo, na hora certa. Serás nada de tadinho, nada de coitadinho. Vai, vai. Aleluia.
Deus aqui, pastora. Deus aqui, pastora. Deus aqui. Aleluia. Deus aqui. Aleluia. Deus aqui, mulher. Deus já te mostrou pessoas aí. Deus já colocou porque você não desceu. Deus já colocou. É por isso que o diabo luta para a pessoa não chegar na conferência. É por isso que ele luta. Eu sei o que está acontecendo aqui nessa noite. Esse homem ia ser enterrado. Esse homem, o diabo estava dizendo: tadinho, coitadinho, vai para o cão, Satanás. Deus não tem filho tadinho. Deus tem filho corajoso, que aceita a palavra e se entrega. Não fica enrolando, não fica camuflando, não fica se escondendo. Essa igreja é assim. Tem igreja aí Nutella, tem um monte de Nutella aí. Olha, salvo pelo poder da palavra. 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 Salvo. Marcão, vem cá, Marcão. Vem cá, Marcão. Vem aqui, Marcão. Vem aqui. Vem aqui. Cadê o William? Vem cá, William. Lá pra caramba. Vem cá, João. Vai aí, Marcão. Nunca mais será o mesmo. A unção, pastor, pode derramar. Ei, para de falar que você não tem condições. Para de falar que você não sabe ler. Para de falar que você não sabe escrever, que Deus faz o que Ele quiser. Para com isso. Teu sonho é outra. Você não sonha com caminhão. Você não sonha com dinheiro nem com casa. Teu sonho é outra palavra. Ele pegou batias, Amós, boiadeiros. Pode abrir. Alabacai. Alabacabá. Xalabacai. Lepapapá. Lepapá. Xalabapá. Toca. 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 Em nome de Jesus. Toda barreira. Caia. Em nome de Jesus. Todo bloqueio. Lepapá. Agora. Caia. Caia agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bruno, Cris vai te ajudar muito. Vem cá. Vai, João. Vai te ajudar muito esse menino. Que você não vai acreditar. Porque dentro dele tem uma fome da palavra. Aos olhos humanos era para estar perdido, acabado, destruído. O diabo deu um prazo de validade para ele, 65 dias. Era para carabaçar. Mas Deus quebrou. Deus quebrou. Deus quebrou. Deus quebrou. E receba um som nessa noite. Rabaná. Rabaná. Rabaná baixa. Alebagalá. Eu não podia nem perguntar. Você que não entregou sua vida a Jesus, pode vir. E você que estava fora dos caminhos, pode vir. Pela palavra de Deus. Porque não tem outro caminho para você. Só tem a palavra. Só tem Deus. Pode vir. Eu não vou te adular não, viu? Porque Deus não tem filho mimado. Nem mimadinha. Também não tem não. Pode vir. Pode vir. Eu já vou encerrar. Amanhã tem mais. Amanhã é 7h30. Domingo é 7h30. Quem vai pregar amanhã é Jesus. Glória. O nome dele é Jesus. Serve para vocês?
Serve. Serve. Se serve, vem. Se serve, vem. Amanhã de manhã, 9h30, estamos fazendo evangelismo aqui na porta. 9h30 da manhã. Cadê a primeira vida? Cadê a segunda vida? Cadê a terceira vida? Porque tem vidas aqui, pode vir. Pode vir. Olha que cheirabá. Tem cantina hoje? Tem cantina? O que é que tem na cantina, João? Espeto com pão? Tem pão no frango? Mas o espeto tem frango? Tem pão ou não? Quem não tem, que está de jejum, fica comendo só espeto. Ah, legal você. Não, beleza. Tá, não, só para saber, joia. Não, tá bom. Aí você dá pro Clóvis esse daí. O pão você me dá. Vamos embora. Estenda as mãos no alto. Oh, perdão. Os livros do pastor. Os livros do pastor. Pastor, você veio com quantos livros para cá hoje? 100. Quantos você trouxe? 40 livros. Eu quero pedir a vocês. Ele vive para a obra e da obra. Se você puder, abençoe ele. Eu comprei o livro dele segunda-feira. Eu tenho o livro dele, Andando sobre as Águas. Presbítero Alex, é muito bom. Parabéns pelo aquele livro. Que Deus um dia me ilumine para me poder escrever um livro. Você vai publicar. Amém? O meu e do Diego. Diego, tira o Jamiesso. Nós vamos publicar com ele, porque o Jamiesso já está publicando muito. Nós vamos publicar com ele. Você que não veio voltar aos caminhos, nem entregou sua vida a Jesus, que Deus te dê uma outra oportunidade. William, vem aqui orar. Você é o aniversariante, vem orar por eles. Dá a benção. E eu vou pagar o teu espeto. Eu vou pagar o seu, o do William Júnior e da Sônia. Eu vou pagar. Da banda eu não vou pagar não, viu? Não vem não, porque não tem pão. Não tem pão. Graça e paz, povo de Deus. Aniversário dele. Levanta as mãos lá em cima. Que a graça do nosso único, suficiente e eterno Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. E toda a amada igreja diz: amém. Aleluia, Deus abençoe. Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Vem para a Catedral amanhã, 19h30. Estaremos aqui, uma conferência, terceiro dia da palavra. Vem. Valeu, banda. Valeu, CPI. Deus abençoe. Deus guarde vocês. Deus proteja vocês. Amém, Deus conduza amém, vocês. amém. Oh